Olá, eu sou José Roberto Pellegrino, sou médico geriatra, trabalho na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós estamos gravando este vídeo para orientar a população idosa. Como geriatras, nós temos a obrigação de tratar, de defender os nossos idosos, que no Brasil constitui uma parcela muito grande da população. O Brasil tem mais de 30 milhões de idosos. Isso representa metade da população da Itália, da Espanha. Nós vamos mostrar neste vídeo alguns números, o que os números nos ensinam e vamos passar orientações. Vamos lá. Quanto ao coronavírus, quanto à infecção Covid-19, nós temos que trabalhar com a realidade. Nós não podemos espalhar pânico, mas nós temos que entender como é a doença, ver o que aconteceu em outros países, principalmente a China, a Itália, a Espanha, a Alemanha, a Coreia do Sul, procurar exemplos que estão dando certo. Se mirar, deixar de fazer aquilo que está sendo errado para nós traçarmos as nossas metas. Esse vírus e essa infecção por ele acarretado é bastante desconhecido. Tem menos de 6 meses. Ela nos pegou de surpresa. Ela acomete a saúde, principalmente a saúde do idoso, e ela está arrasando a economia. E nós temos que criar estratégias para defender a nossa população. E essa estratégia depende das autoridades de saúde e depende da consciência de cada um. Nós vamos mostrar aqui alguns números. Esses números não foram inventados. Esses números fazem parte da realidade do mundo de hoje. Por exemplo, de cada 1.000 jovens, apenas 2 morreram até aqui, acometidos pelo Covid-19. De cada 1.000 idosos acometidos pelo Covid-19, 148 morreram. É um dado alarmante. Essa infecção, ela derruba, ela comete, ela leva um índice de letalidade, de mortalidade muito grande na população idosa. Esses são os números que nos mostram todos os países acometidos. E nós temos que, para entender um pouquinho isso, nós temos que ver a estatística. E eu me baseei no relatório diário, como uma fonte, a Universidade de Johns Hopkins de Baltimore, nos Estados Unidos, o relatório do dia 23 de 3 de 2020, o relatório de ontem. E vamos lá para a gente entender um pouquinho por que afeta mais os idosos, porque os idosos estão morrendo mais e quem está fazendo a coisa de maneira mais correta e que nós nos devemos nos espelhar. Vamos lá. Números do relatório da Universidade de ontem. Até ontem, a China era o país que teve o maior número de casos diagnosticados. Isso é muito importante, casos diagnosticados, porque tem muita gente que não é diagnosticada. A China teve 81.496 até ontem, com um número de 3.274 óbitos, o que dá uma porcentagem um pouquinho maior de 3,5%. O segundo país mais afetado, quer dizer, com mais casos diagnosticados, é a Itália, com 63.928 até a data de ontem, com 6.077 óbitos, o que dá uma porcentagem de morte de 9,5%, mais do dobro, quase o triplo da China. Aí tem gente que diz, a Itália é um país envelhecido, muito mais envelhecido do que a China. Mas tem alguns números que mostram algo bastante diferente dessa hipótese. Por exemplo, a Alemanha é um país tão envelhecido quanto a Itália. Um pouquinho menos, mas muito pouco. A idade, a expectativa de vida, o número de
de pessoas idosas na Itália e na Alemanha é bastante semelhante. Um pouquinho maior na Itália, mas é um número inexpressivo. A Alemanha teve até ontem, dia 23, 28.865 casos, com 118 óbitos, o que dá uma porcentagem de 0,35%. Ela tem uma população idosa, né? Tem uma porcentagem de óbito de 0,35%, enquanto a Itália tem uma porcentagem de óbito de 9,5%, e o sistema de saúde na Itália chegou ao caos. O que esses países estão fazendo diferente? Mas para compreender um pouquinho, nós vamos ao número, né, de um outro país, a Coreia do Sul, que até ontem, dia 23, ela tinha 8.961 casos, com 111 óbitos, dando uma porcentagem de óbitos de 1,2%. O Reino Unido, que tem uma população bastante envelhecida, mais do que a Coreia do Sul, teve até ontem, dia 23 de março, 6.650 casos, com 335 óbitos, um índice de óbito de 5%. Então, o que esses números nos mostram? A Coreia do Sul e a Alemanha estão fazendo testagem rápida, eles estão fazendo o maior número possível de testes. Todas as pessoas que têm sintomas mínimos estão sendo submetidas a teste. Uma vez positivado esse teste, essa pessoa é isolada, é tirada de contato com as outras pessoas. Com isso, evita-se a propagação da doença. Isso é muito importante. Os números mostram. Coreia do Sul e a Alemanha está fazendo uma prevenção mais adequada. Temos um preceito dentro da medicina, esse preceito é universal. O melhor tratamento é a prevenção. O tratamento mais barato é a prevenção. Países que estão fazendo certinho a prevenção estão conseguindo dominar. A doença não está alastrando, o seu sistema de saúde não está entrando em caos. A nossa realidade aqui no Brasil é bem diferente. Até aqui nós não conseguimos testar um grande número de pessoas. O teste está sendo feito para pacientes hospitalizados, pacientes já com índice de gravidade muito grande. Essa doença, ela é bastante silenciosa e muitas vezes ela pode dar sintomas mínimos, principalmente nas crianças e nos jovens. Uma criança, um jovem, pode ter um sintoma muito simples, como um resfriado comum, uma garganta raspando, uma febrícula, alguma tosse, algum espirro. Quadro bem parecido com uma gripe comum. E essa pessoa não levar a sério, mas ela está contaminando. Toda vez que uma pessoa tosse, toda vez que uma pessoa espirra, ela deixa no ambiente muitos vírus espalhados. E esses vírus vão contaminar as pessoas, principalmente as pessoas de mais idade. Dentro da nossa realidade, como ainda nós não conseguimos testar grande número de pessoas, nós ouvimos aí que o governo está se empenhando em comprar um número muito grande de testes rápidos, e isso vai ajudar. Mas até o teste não vir, o que nós temos que fazer? Primeiro é isolar, né? Promover uma quarentena. Por quê? Essa própria Universidade de Baltimore, ela mostrou que a Itália demorou para fazer o isolamento das pessoas. Ela demorou para promover o seu toque de recolher. Estudos dessa universidade mostram se a Itália tivesse antecipado, né, o recolhimento das pessoas em 6 dias, esta catástrofe teria números menores, bem menores. E o que está acontecendo agora? Um número muito grande
pessoas morrendo sem assistência porque o sistema não absorve tudo, né? E isso é muito grave. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, 41.451 pessoas diagnosticadas, com 496 óbitos, isso é até a data de ontem. No Brasil, nós tínhamos até a data de ontem 1.960 casos diagnosticados com 34 mortes. O índice de morte ainda é pequeno. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, o vírus chegou primeiro, a doença chegou primeiro. No Brasil e nos Estados Unidos, ela veio depois. Daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, nós poderemos ser o que é a Itália, o que é a Espanha, hoje, nós e os Estados Unidos. Por isso, as medidas são extremamente importantes, medidas preventivas. As medidas preventivas, elas passam por 3 pilares importantes. Primeiro, a população tem que se isolar. Eu sei que o isolamento populacional leva a uma crise econômica, mas dinheiro a gente recupera. Uma vida perdida, não. Então nós temos que promover o isolamento para depois correr atrás das finanças. Segundo lugar, o ideal seria a testagem em massa. Infelizmente, nós não temos a testagem em massa ainda. Em terceiro lugar, aí vai o recado para os meus queridos idosos, os meus pacientes, as pessoas com mais de 60 anos, que representam aí mais de 30 milhões de brasileiros. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas, principalmente aquelas que têm alguma comorbidade, como nós falamos, os hipertensos, os diabetes, as pessoas que têm doenças reumáticas, as pessoas que têm doenças pulmonares, doenças autoimunes, essas pessoas têm que fazer um confinamento absoluto. Essas pessoas não podem ter contato com crianças, com jovens, com pessoas que deixam as suas casas para trabalhar, para fazer compra. Aliás, pessoas que têm que trabalhar, que têm que fazer compra, têm que usar máscara. A máscara ela é muito importante. Nós devemos priorizar a máscara para as pessoas que estão aí ao ar livre, que têm que trabalhar. Essa pessoa que saiu para a rua, que foi trabalhar, quando ela voltar para a sua casa, ela tem que lavar bem as mãos. Outra recomendação importante é não ficar tocando a face. Muitas vezes a sua mão está contaminada. O vírus entra pelas vias respiratórias, pelas mucosas, entra pelo nariz, pela boca e pelos olhos. Nós não devemos tocar a face. Para tocar a face, temos que lavar as mãos bem lavadas. O meio mais correto de higienizar as mãos e que é mais barato, mais acessível, é sabão e água, bastante água, lavar bem as mãos, depois lavar o rosto. A pessoa que sai na rua, quando voltar, deve se despir, tirar a roupa, tirar o sapato, antes de entrar dentro de casa. Essa roupa deve ir para o molho com água e sabão. A água e sabão mata o vírus. Tomar um banho com bastante sabão e água para se livrar do vírus, eliminar o vírus do seu corpo. Mas isso é insuficiente. Se você tem, se o seu pai, se a sua mãe, se você tem um avô, uma avó, um tio, uma tia idosa dentro de casa, você que saiu na rua, você não pode ter contato com essa pessoa, não deve. É uma medida extrema, mas nós temos que fazer isso como prevenção. Outro país que está fazendo isso, muito bem feitinho, é Israel. Nós temos que isolar a nossa população idosa. A população idosa, mais uma vez, não deve ter contato com crianças, com jovens e pessoas que saem na rua. Nós sabemos que esse isolamento pode trazer consequências psicológicas, mas eu digo,
Se isole hoje para ter liberdade amanhã. Quem se isolar hoje, a pessoa de idade que fazer um isolamento, mas é isolamento, não ter contato com crianças, porque as crianças podem ser portadoras assintomáticas, pode transmitir o vírus e não ter sintomas. Mesma coisa os jovens, mesma coisa os adultos que saem na rua. Eu particularmente acho que as autoridades sanitárias, as autoridades governamentais da saúde, teriam que ajudar a população idosa a se isolar completamente, porque se ela fazer um isolamento completo, ela não vai ter contato com o vírus e não vai adquirir a doença, e com isso nós evitaremos mortes, nós evitaremos o caos na saúde. O isolamento do idoso é a medida preventiva, mas esse isolamento não é isolar junto com a família. O idoso não deve ter contato com pessoas que saem na rua, né? Pessoas que nos últimos 14 dias tiveram contato com outras pessoas. Isso são os dados que nós temos hoje. Nós temos poucos recursos na nossa saúde para comprar tantos kits. Eu vi com bastante alegria que o Ministério da Saúde, através da companhia Vale, está comprando na China 5 milhões de doses. Para a nossa população, 5 milhões de kits, aliás. 5 milhões ainda é pouco. Nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. E o isolamento do idoso é fundamental para evitar esse número de mortalidade que nós mostramos para vocês. De cada 1.000 acometidos pela doença, 148 morreram. De cada 1.000 jovens, apenas 2. Os números são bastante diferentes. Aliás, o jovem, o adulto também morre, mas morre em menor quantidade. Vamos praticar a prevenção. A prevenção é mais barata. Vamos lá. Espero ter colaborado. Divulgue o nosso vídeo. Muitas pessoas têm que saber disso. Se nós isolarmos o nosso idoso, nós teremos menos casos fatais. Muito obrigado.